Lucas capítulo 18, o versículo é o 35, que diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que tratava-se aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os cegos caminhavam à frente. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando a toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Querido Pai, querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Senhor, que sempre é derramado sobre as nossas vidas, antes mesmo desta eternidade. Quero te agradecer pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos. Te agradecer, Senhor, porque desde que entramos aqui, o Senhor está ministrando em nossos corações. O Senhor está falando com cada um de nós. Eu te peço que em nome de Jesus continue a falar através da tua palavra. Que os nossos corações, Deus amado, continue a arder ao sentir o Senhor falando conosco, ao ouvir a tua voz, Senhor Deus, em nossos corações. Que tudo aquilo que poderia atrapalhar, ó Senhor, de ouvirmos a tua voz, de ouvirmos, Senhor Deus, a tua palavra para as nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos ao Senhor que toda a ansiedade, toda a frustração, toda a tristeza, toda a preocupação partem retirada agora dos nossos corações, das nossas emoções, e que possamos estar livres, Senhor Deus, para podermos ouvir cada palavra tua nessa noite. Isso é o que nós pedimos e desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já fez isso por nós. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém. Deixa eu fazer que nem o pastor Iranildo aqui. Aprendi com o pastor Iranildo. Fé que salva. Sabe, no decorrer da caminhada, nós vamos percebendo que há vários tipos de fé. Eu lembro-me que em uma aula do curso de teologia, o professor, ele veio falar sobre fé e trazendo em várias temáticas. Ele falou sobre a fé envolvendo ali a questão da prosperidade, sobre a questão de acreditarmos e através disso sermos prósperos quando nós exercermos a nossa fé. Eu lembro-me que eu perguntei para ele: mas de qual fé você está falando? Ele disse para mim: a única fé que é expressa na palavra de Deus. Eu disse: não, mas há várias fé que podemos entender. Ele: não, só tem uma. Eu: não, essa fé que você traz é uma fé natural. É uma fé em que qualquer pessoa pode ter, de acreditar que vai ser próspero, de acreditar que a sua vida financeira pode ser transformada, mudada, alterada, com um percurso, e através disso buscar melhorias com ações, com atitudes diferentes. E
eu sei que no decorrer da conversa, ele falou, não, então vamos deixar essa conversa quieta, vamos seguir o curso, vamos, tranquilo, na bênção. Mas a mensagem de que queria trazer para mim, de que era uma única fé, não conseguiu, sabe, penetrar no meu coração. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos várias questões acontecendo que exercem de fato fé. Mas se você perceber algo, todos nós, quando nascemos, há algo que nós acreditamos. Sempre há algo que podemos olhar e dizer, ei, isso aqui eu vou conseguir, vai dar certo. Independente se já conhecemos a Deus ou não, todas as pessoas têm isso consigo. É aquilo que chamamos de fé natural. A fé que todos nascem com ela. A fé que uma pessoa que muitas vezes não ouviu falar de Jesus, ou se já ouviu, não entendeu, não compreendeu quem é Jesus na vida dele, ou simplesmente quis rejeitar o Senhor. Mas independente disso, essa pessoa, ela tem aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer buscar, ela quer tanto que ela diz, ei, eu vou conseguir. É o tipo de fé que nós chamamos de fé natural. Agora tem a fé salvífica. Esta fé ela é diferente. A fé que salva. Essa fé, ela é baseada na fé no Filho de Deus. É quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esta é a fé que salva. Tem também a fé sobrenatural. Fé esta que está sempre atrelada àqueles que confiam no Senhor. Àqueles que sabem que Jesus é o Filho de Deus e tem poder para tal, fazer todas as coisas segundo o que Ele bem desejar. É justamente poder olhar para o impossível. Olhar para aquilo que humanamente é impossível acontecer. É olhar para uma situação em que os médicos dizem, acabou, não tem mais jeito. É olhar para uma situação em que dizer, está no fundo do poço e foi tampado, foi lacrado, jogou cimento por cima, não tem como sair daí de dentro. Mas mesmo assim, entender, ter a convicção de que o Senhor Jesus pode todas as coisas. Essa é a fé sobrenatural. Uma fé que é necessário um caminhar com o Senhor Jesus, para podermos provar cada vez mais e mais dela. Não apenas caminhar com Cristo, mas mergulhar em Cristo. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida na igreja, muitas vezes nós vivemos uma vida, sabe, ali, junto com os irmãos, vivemos uma vida na célula, mas muitas vezes uma vida superficial. Está na igreja, fez aliança com o Senhor Jesus, amém, glória a Deus, mas tem algo mais profundo para poder se provar, para poder ver os milagres acontecerem. Quando nós olhamos os mais antigos trazendo uma mensagem, às vezes eles dizem o seguinte, que anos atrás os milagres aconteciam com mais frequência. Não é verdade, pastor Corifeu? Nada que o senhor faz parte dos mais antigos. Mas os milagres aconteciam com mais frequência. E quando nós conversamos com eles, nós vemos que eles trazem que naqueles anos, e detalhe, não é tão longe, deixa eu me defender aqui, não é tão longe, mas as pessoas, elas buscavam mais o Senhor, elas oravam mais, elas mergulhavam mais, elas liam a palavra não apenas para ler e poder postar no grupo de WhatsApp que fez a leitura, ainda que é muito importante ter um grupo de leitura, mas a intenção não era postar no grupo que eu fiz a leitura, mas era de fato conhecer mais da palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É através da leitura, é através do ouvir a palavra do Senhor, através de um culto como esse, através da palavra ali na célula, através de uma conversa entre irmãos,
falando sobre as grandezas do Senhor, essa fé ela vai brotando e vai crescendo em nossos corações. Mas o que eu quero dar atenção nessa noite é justamente para a fé que salva, essa fé que transforma vidas. O que é interessante é que muitas vezes tem pessoas dentro da igreja, pessoas que estão participando dos cultos, pessoas que estão indo na célula, e ainda assim, por algum motivo, por alguma situação, essa pessoa muitas vezes duvida da sua própria salvação. Se pergunta para ela se ela está salva, ela cogita, ela pensa, sabe, e ela começa a fazer uma análise da sua vida. Ela olha para a semana que passou, ela olha para o mês passado, e ela muitas vezes entra em angústia e diz: eu não sei. A falta da convicção da salvação leva muitas vezes as pessoas a viverem um conflito interno. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso que Jesus tem para nós. Vamos ver aqui em Lucas capítulo 17, versículo 11. A palavra diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uau! 10 leprosos, separados, excluídos da sociedade, rejeitados pelos seus, tinham que ficar isolado, longe da própria família. Afinal de contas, estavam acometidos de uma doença que não tinha cura na sua época, uma doença que trazia a imagem de pecado, uma doença em que era altamente contagiosa. E esses 10 leprosos estão ali separados. Mas o Senhor Jesus, ele vai passando, ele vai caminhando, ele está ali na divisa das duas cidades. E veja que eles estão ali próximo dessa divisa. Quando nós falamos de divisa, então você imagina a divisa entre duas cidades. Tem sempre um espaço entre as duas que é apenas, geralmente, né? É apenas um espaço ali grande, sem nada, sem população, ainda mais naquela época. E esses homens estavam ali próximo da divisa, longe de todos, aonde deveriam estar segundo os costumes deles. Mas aí o Senhor Jesus vai passando. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham ouvido falar dos milagres que por onde Jesus passava acontecia. Esses homens, ao ver a multidão e saber que Jesus era o centro da multidão, eles começam então a clamar por cura, a clamar por salvação, a clamar por misericórdia. E o Senhor Jesus, então, dá apenas uma ordem a eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. E esses homens começam a fazer o caminho de ir diante dos sacerdotes para se mostrarem, conforme Jesus tinha lhe dirigido a palavra. Mas enquanto esses homens caminhavam, o interessante é que foram curados. Esses homens tiveram a sua pele purificada. E ao olharem, se alegram, e 9 continuam a direção
que Jesus tinha dado para eles. Porque vamos pensar aqui comigo, Jesus deu ou não deu a direção para eles irem ao sacerdote? Deram a direção, Jesus deu a direção. E esses 9, quando veem o seu corpo purificado, continuam na direção. Mas tem um no meio deles, que esse cara, ele não consegue ir se mostrar ao sacerdote, sem antes vir agradecer ao Senhor, sem antes vir glorificar o nome de Deus. Ele quebra o protocolo, ele volta diante do Senhor, se ajoelha e o agradece. E esse homem, então, ao Jesus vê-lo, diz: só esse voltou? Cadê os outros? Não eram 10? E por sinal, o que volta ainda é samaritano. Isso dá a entender que havia judeus. Eu não sei se os 9 eram judeus, mas dá a entender que tinha judeus ali no grupo. Mas o samaritano voltou para glorificar o nome do Senhor. Aquelas pessoas, aquelas 10 pessoas, olha só, aqueles 10, de tanto ouvir falar da grandeza de Jesus, de tanto ouvir falar que por onde o Senhor Jesus passava, milagres aconteciam, de tanto ouvir as pessoas dizerem das grandezas que estavam acontecendo naqueles redores, de comida se multiplicando, de coxos caminhando, cegos enxergando, aqueles homens acreditaram que poderiam ser curados pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse: vai e te mostra ao sacerdote, aqueles homens dá a entender que saíram regozijando, olhando e dizendo: seremos curados, porque Ele nos deu uma palavra. E foram realmente curados. Todos os 10 tiveram fé para serem curados, mas teve um que teve fé para ser salvo. Aquele que veio reconhecer Jesus como Todo-Poderoso, aquele que voltou para reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cordeiro prometido nas Escrituras. Aquele samaritano, a fé dele foi diferente. Uma fé que, inclusive, chama a atenção do Senhor Jesus. Qual a fé que nós temos tido nos nossos dias? Qual é a fé que temos vivido hoje? Qual que é a fé que nós temos transmitido para as outras pessoas? Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, o primeiro texto, de Lucas capítulo 18. Esse texto de um cego, que também foi curado. Mas o interessante é que nós vemos que essa pessoa, este em específico, dá a entender que ele já enxergava anteriormente. Porque ele diz: eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a poder contemplar o sol pela manhã, o pôr do sol à tarde, a poder ver as maravilhas de Deus. E esse homem, diante do Senhor Jesus, ele faz esse pedido. Mas quando nós vamos lá em Marcos capítulo 9, nós vamos ver algo interessante. Nós vamos ver uma questão de fé também. Um momento em que os discípulos, eles estão ali tentando expulsar um demônio. Mas por algum motivo, isso não acontece. E aí, Jesus vai conversar com o pai do garoto.
E o pai do garoto, conversando com o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, se tu podes. Jesus interrompe esse homem na hora e pergunta para ele: se podes? Se podes? Jesus continua: tudo é possível ao que crê. Aquele homem, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem, apesar de ter ouvido falar que Jesus curava, que Jesus restaurava a visão, que Jesus curava paralíticos, que Jesus mudava a história das pessoas ali presentes, esse homem naquele momento não tinha fé para isso. Apesar de ver os milagres acontecendo, esse homem pergunta para Jesus: Jesus, se tu podes. Ele não estava acreditando ainda. Ele não tinha fé para dizer: olha, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, cura o meu filho, liberta o meu filho. Ele não tinha fé para isso ainda. Mas Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E esse homem, ele diz o seguinte: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Nesse momento, o filho desse homem, que chorou diante de Jesus, pedindo ajuda, o filho dele foi liberto. Porque Jesus ajudou esse homem a ter fé para tal. Ajudou esse homem a ter fé na cura, na restauração, na libertação do filho. Nós percebemos a questão da fé sobrenatural. Ela é crescente nas nossas vidas. Podemos ver os milagres acontecendo ao nosso redor. Podemos ver o sobrenatural acontecendo na vida de muitas famílias e ainda assim não viver o sobrenatural por falta de fé. Mas como diz a palavra de Deus, Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e Ele é quem consume a fé nas nossas vidas. É Ele quem pode consumar isso nos nossos corações. Se está faltando fé em nossos corações, é a Ele que nós devemos clamar. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, acreditem que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a fé salvífica. É a fé que agrada o coração de Deus. É a fé que Deus espera de cada um de nós. O cego que estava à beira do caminho, um dia já tinha enxergado, porque ele disse: eu quero voltar a enxergar. Mas no decorrer da caminhada, esse homem foi se esfriando. Esse homem foi deixando de viver as grandezas de Deus, foi deixando de viver os milagres no dia a dia, ao ponto de ficar cego. Tem muitas pessoas hoje que estão cegas, que não estão vivendo o sobrenatural do Senhor. Mas quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, então ele sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que tu queres? Eu quero voltar a enxergar. A tua fé te salvou. Foi isso que o Senhor Jesus disse para aquele homem.
aquele homem ele voltou a enxergar. Qual é a área da nossa vida que nós precisamos voltar a enxergar, igreja? O que foi que adormeceu nos nossos corações? O que é que o Senhor Jesus está esperando de cada um de nós? O que Ele espera de mim e de você? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. É ter a plena convicção daquilo que ainda não chegou, mas saber que já é nosso, saber que já foi entregue em nossas mãos. É não duvidar, é de fato acreditar no que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós temos duvidado, muitas vezes nós temos deixado de acreditar, muitas vezes porque não sai no tempo que planejamos, nós simplesmente pensamos, isso não é mais para nós. E por conta disso, muitos têm vivido uma vida rasa no Senhor. Mas o que Deus tem para mim e para você é algo profundo nele. É algo profundo, é algo imenso. É algo inexplicável. O que o Senhor Jesus ele tem para nós é uma vida de milagres constantes que não cessam em nossas vidas. Porque a partir do momento em que nós vivemos essa fé salvífica, que nós passamos a todos os dias ter a plena convicção da salvação, a nossa forma de viver, ela muda. A nossa forma de nós olharmos para as dificuldades, ela é outra. A forma como nós vamos olhar para os problemas, para as adversidades, muda totalmente. Porque a perspectiva já não é mais de uma pessoa que está sendo afrontada por Satanás. Não! A perspectiva de uma pessoa que tem a plena convicção da salvação, que tomou posse da fé que salva de verdade. É a perspectiva de saber que é filho de Deus e em Deus já venceu todas as batalhas. Essa é a mudança que se tem. Quando nós sabemos quem de fato nós somos, quando nós tomamos posse da fé que Deus entregou para nós, não uma fé fraca, não uma fé rasa, mas uma fé enraizada em Cristo Jesus. Mas para que esta fé esteja enraizada, igreja, para que nós possamos atravessar as adversidades com tranquilidade no Senhor, independente da força do vento, nós precisamos estar mergulhados em Cristo Jesus, e só se mergulha em Jesus o buscando. Mas nós temos vivido dias em que buscar o Senhor tem sido algo para poucos. Nós temos vivido dias em que ler a palavra de Deus tem sido algo apenas para o domingo à noite. Nós temos vivido dias em que as pessoas elas não conseguem mais ter um período de oração na sua casa, no seu quarto, no seu canto, ali com o Senhor, um período de oração de qualidade. Nós temos vivido dias em que as pessoas elas não conseguem mais jejuar, elas não conseguem mais se abster de algo para poder fortalecer o seu espírito. E consequentemente, a falta dessas práticas, ela nos levará a um lugar raso. Ela nos levará a flutuar nas águas. Mas o que o Senhor Jesus tem para nós não é que flutuemos,
mas que mergulhamos profundamente. E só tem como mergulhar se de fato nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. A fé que salva, a fé que transforma. Como têm sido os seus dias nesse ano de 2025? Como você tem olhado para as dificuldades e para os problemas que têm aparecido? Como você tem se portado diante das adversidades? Pastor, diante das dificuldades, eu olho e penso, não vou vencer, não vou romper. Temos que fazer que nem aquele homem, o pai daquele jovem, e falar: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Nós vivemos dias em que a política ela é complicada. Nós vivemos dias em que não sabemos mais o que se terá pelos próximos 2 anos, pelos próximos 4 anos, pelos próximos 10 anos. São incertezas, são situações complexas, aonde a estabilidade não é tão visível diante dos olhos humanos. Mas só que quando nós estamos no Senhor, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos que somos salvos, quando nós temos essa plena convicção, nós entendemos que independente das circunstâncias, que independente dos problemas, que independente dos governos e governantes, nós entendemos que nós temos um governante acima de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele nos adotou como filhos seus, somos filhos dEle, e há um lugar para nós, reservado para vivermos toda a eternidade, um lugar aonde as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas e a casa de cristal, um lugar aonde a paisagem ela se renova a cada momento. Esse é o lugar, essa é a moradia que o Senhor Jesus tem para nós. A partir do momento que nós temos a salvação convicta nos nossos olhos, a nossa postura sempre será diferente. Podemos até ficar tristes em alguns momentos. Podemos até ficar preocupados em alguns momentos. Sim, com certeza somos seres humanos. Somos dotados desses sentimentos. Só que esse sentimento não pode nos tomar. Ele não pode, de forma nenhuma, ser grande dentro dos nossos corações, ao ponto de cobrir a certeza da vitória. Quando eles aparecem, é simplesmente para podermos olhar e dizer: ei, espera aí, eu já venci tudo isso em Cristo Jesus. Quem acredita que já venceu todas as batalhas em Cristo, levanta a mão. Cadê os salvos aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, cadê os salvos aqui nessa noite? Aleluia! Nós que somos salvos em Cristo Jesus, precisamos exalar esse perfume da fé que salva. E a fé que salva, ela traz a fé do sobrenatural, de podermos orar, convictos que somos filhos de Deus, justificados pelo sangue do Cordeiro, e ver milagres acontecerem. Eu quero convidar todos que fiquem de pé, por favor.
Tem alguém precisando de fé aqui nessa noite? Tem alguém que precisa ter sua fé aumentada nessa noite? Eu me coloco como o primeiro da fila, pois precisamos estar sempre buscando aumentar a nossa fé. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos ambientes propícios para o aumento da fé. Esse, sem dúvida nenhuma, é um lugar que Deus fala muito aos nossos corações. Os 10 leprosos, 9, eles foram embora, continuaram a sua caminhada, foram abençoados, receberam a cura, mas não lembraram de agradecer o Senhor, não lembraram de glorificar o nome do Senhor. A pergunta é, o que está nos diferenciando dos 9 leprosos que foram? Todos os dias temos vivido milagres. Todos os dias. E temos esquecido de glorificar o nome do Senhor. Temos esquecido de voltar e dar glória ao Deus vivo. Temos recebido livramento todos os dias. Mas nós conseguimos ir para o trabalho, voltar para casa, fazer tantas coisas e ainda assim não compartilhar os livramentos que tivemos durante o dia com pessoas que não conhecem o Senhor. Nós temos tido a capacidade de deixar de compartilhar os testemunhos do dia a dia, fazendo com que pessoas deixem de ser edificadas com o testemunho. Eu sei que cada um aqui nessa noite tem muitos testemunhos para compartilhar, porque vocês foram salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus na cruz. A fé que os levaram a dizer sim para Jesus é uma fé que o próprio Senhor Jesus gerou em nossos corações. É a fé que todos os dias renova dentro de nós. Eu quero convidar a todos nessa noite para juntos exercermos uma fé aqui nesse momento. Simone Alves Rodrigues. Irmã Dilma, irmã da nossa igreja, da Vanderleia. Tia do Patrick, do Cadu. Nesse momento, ela está entubada no hospital regional de Conceição do Araguaia. Se tem um negócio que eu tenho aprendido, é que nós que temos a convicção da salvação, nós também então temos a convicção de que o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, de que Ele pode mudar quadros clínicos. Ele é aquele que restaura casamento, liberta das drogas. Ele é aquele que vê situações como a mulher do fluxo de sangue, desenganada pelos médicos há 12 anos. Em apenas um toque com fé. Um toque foi suficiente para mudar a história daquela mulher.
A fé salvífica, ela nos leva a crer na oração intercessória, onde nós, como povo de Deus, podemos orar e interceder por uma pessoa que não está aqui, nesse momento, e ainda assim, ela ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso na palavra de Deus. Nós vemos um momento em que aquele centurião vai ao encontro do Senhor Jesus e diz: não, Senhor, não vai na minha casa não, eu sou pecador, eu tenho afligido o teu povo, Senhor, eu tenho extorquido o teu povo, eu tenho maltratado o teu povo, eu não sou digno de que tu entres na minha casa não, Senhor, mas eu sei que se tu der uma ordem, o meu moço será curado. Aquele centurião que maltratava o povo de Cristo, que extorquia o povo de Cristo, que lançava o povo no cárcere por às vezes não conseguir pagar tributos. A fé que ele teve no poder de Jesus foi fé para restaurar a saúde do moço. Se alguém da família estiver aqui, da Simone, eu quero chamar aqui na frente para representá-la. Podem vir aqui. A noite ela é de milagres, meus irmãos. A noite é de milagres. O Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas, irmã Vanderlei, Cadu, Patrick. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para mudar qualquer história, qualquer quadro clínico. O Deus que nós servimos está aqui e está lá agora também. Eu quero que você estenda suas mãos para cá, por favor. E nesse momento nós vamos estar orando com fé. Com fé. Nós vamos clamar ao Senhor com ousadia, sabendo em quem nós temos crido. Sabemos que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Quero chamar o pastor Corifeu aqui. Aleluia. Aleluia. Se você descer e fizer os grandes feitos, Aleluia.